Olá, bom dia. Gente, ontem, no devocional, eu falei um pouco sobre criação, sobre a importância da nossa consciência da consciência de que nós criamos a nossa realidade e da importância da concepção que nós temos sobre nós mesmos. E eu gostaria de continuar com esse tema, porque eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente, que nós criamos a nossa realidade a partir do foco que nós damos para as coisas, para pessoas, para situações, da concepção que nós temos sobre nós mesmos, daquilo que nós pensamos, das nossas escolhas. E como nós, aqui nesse devocional, a ideia é que nós busquemos uma vida com intenção e propósito, eu acredito que todos nós queremos uma vida em plenitude. E a plenitude só é alcançada quando nós vivemos em amor, em harmonia, em alegria, em paz. Então, para isso, a gente tem que direcionar os nossos pensamentos e as nossas emoções para esse caminho. Então, eu vou continuar aqui com os ensinamentos de Neville Goddard sobre criação e dessa vez com o tema de intervenção. E vocês vão entender o porquê desse tema. Então vamos lá para o nosso devocional de hoje, que eu queria falar um pouquinho sobre as nossas escolhas. Você é livre para escolher o conceito que você aceita sobre si mesmo. Portanto, você possui o poder de intervenção, o poder que lhe permite alterar o curso do seu futuro. O processo de ascensão, de crescimento do seu conceito atual para um conceito mais elevado sobre você mesmo, é a forma que você vai encontrar para o verdadeiro progresso. O seu conceito mais elevado, ele está esperando por você, para que você o encarne no mundo da sua experiência. Em Efésios 3, versículo 20, diz o seguinte: agora, naquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A Ele seja a glória. Ele, nessa passagem, aquele que é capaz de fazer mais do que aquilo o que você pede ou pensa, é a sua imaginação. Segundo Neville Goddard, Deus é a nossa imaginação é Deus em nós. E o poder que opera em nós é a nossa atenção. Entendendo que a imaginação é aquele que é capaz de fazer tudo o que você pede e que a atenção é o poder pelo qual você cria seu mundo, você poderá então construir o seu mundo ideal. Imagine-se ser o ideal que você sonha e deseja. Mantenha-se atento a esse estado imaginário agora. E muito rapidamente, quando você sentir completamente que você já é esse ideal, ele vai se manifestar como realidade no seu mundo. Manter a nossa atenção aonde a gente quer. Manter o foco naquilo que eu desejo. Em João 1, versículo 10, diz o seguinte: ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E em Colossenses 1, versículos 26 e 27, diz que o mistério que esteve oculto pelos séculos e pelas gerações,
mas que agora foi manifesto aos seus santos, aqueles entre os gentios, a quem Deus quis revelar as riquezas da glória deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O ele dito aqui, na primeira passagem que eu falei para vocês, é a sua imaginação, como eu já disse. Como já explicado anteriormente, só existe apenas uma substância, e essa substância é a consciência. Então, como nós falamos em outros devocionais, né, e ontem, a nossa consciência é a substância que é a inteligência divina em nós. É a sua imaginação que transforma essa substância em conceitos. Conceitos que então se manifestam como condições, circunstâncias e objetos físicos. Assim, então, a imaginação fez seu mundo. É dessa verdade suprema que o homem não é consciente, salvo raras exceções. O mistério Cristo em vós, referido na segunda passagem que eu li aqui, novamente é a sua imaginação, da qual o seu mundo é moldado. A esperança da glória é a sua percepção de sua capacidade de eternamente elevar-se a níveis mais altos. E como nós não conseguimos enxergar isso? Então, Cristo em nós é a nossa imaginação, é a nossa criação. Nós temos esse poder. Quando dizem que nós temos essa centelha divina, e Cristo revelou isso. A sua fé te cura. Por exemplo, quando ele fazia milagres, ele falava, quando as pessoas agradeciam por ele as terem curado, ele falava, não fui eu que fiz isso, a sua fé te curou. Então, é aquilo que eu penso, são as minhas concepções que criam o meu estado de ser, que criam as manifestações, que fazem com que as coisas se manifestem. Cristo não precisa ser encontrado na história, nem em formas externas. Você encontra Cristo quando você se torna consciente do fato de que a sua imaginação é o seu poder redentor. Quando isso é descoberto, é como aquela passagem das muralhas de Jericó, que Neville Goddard fala que são as cidades do dogma terão ouvido as trombetas da verdade, e assim como as muralhas de Jericó cairão como pó. Isso quer dizer que o seguinte, a passagem das muralhas de Jericó, que os israelitas receberam, né, uma mensagem de Deus falando que eles deveriam derrubar essa muralha e eles iriam andar em volta dessa muralha por alguns dias. Então eles andaram durante 7 dias e sob as trombetas, né, tocando as trombetas, os sacerdotes tocavam as trombetas e o grito do povo derrubou essa muralha. Então, ou seja, essa passagem bíblica reforça a fé e que as nossas crenças são capazes de superar obstáculos que aparentemente a gente acha que não é possível, que são intransponíveis, por exemplo. Então, esse relato de Neville Goddard, né, relacionando essa passagem das muralhas de Jericó, quer dizer exatamente isso. Ou seja, nós temos os nossos pensamentos, as nossas concepções, as nossas emoções, as nossas escolhas, é que determinam
a nossa vida. Onde nós colocamos o nosso foco, a nossa atenção, é que vai decidir, o que vai determinar o nosso futuro. Então, como intenção de hoje e como prática para esse devocional, observe a que você está dando atenção. Quais são as notícias, quais são os assuntos que você fala, quais são as notícias que você escolhe ouvir, quais são as conversas que você tem no seu dia a dia, quem são as pessoas com quem você se relaciona, quais são os lugares que você frequenta, quais são as escolhas que você faz, o que você pensa sobre você. Então, tudo isso vai determinar o seu amanhã. E isso é a nossa responsabilidade. Nós temos esse poder de intervenção, de mudar isso através das nossas escolhas. Então, observe isso e faça escolhas melhores para você. Eleve a sua energia, eleve a sua vibração. E isso só vai te trazer coisas melhores. Só vai entrar em sintonia com coisas melhores e você vai atrair coisas melhores para a sua vida, tá? Eu espero que tenha tocado seu coração de alguma forma esse devocional. E se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com outras pessoas. E que você tenha um ótimo dia, um dia muito abençoado. E até amanhã.